Último dia em Pompeia e é claro que a gente não poderia ir embora dessa cidade sem visitar as famosas ruínas de Pompeia. E eu já vou começar esse vídeo dando uma dica muito importante. Se você quiser fazer esse passeio, você tem que comprar os ingressos com antecedência pela internet. Dá uma olhadinha na fila que tá aqui, ó, perto da bilheteria. Então fica a dica, quando você vier pra cá, compra antes que com certeza você vai economizar muito tempo. As ruínas de Pompeia são mundialmente famosas. É um dos pontos turísticos mais visitados de toda a Itália. Anualmente, cerca de 3,5 milhões de pessoas exploram as ruínas da antiga cidade romana. E lá vamos nós passeando pelas ruínas. Gente, vale muito a pena essa visita e sem dúvida alguma vale a pena fazer isso com ou um guia ou então um audioguia, porque assim, é muita história, é muito... Gente, eu quero uma cidade, né? E tem muita casa, muito comércio, muitas coisas para saber, curiosidades para você entender. Então, realmente é importante você ter alguém que saiba a história para te contar, porque tem muitos detalhes. São 66 hectares com mais de 1.500 construções de casas, templos, bordéis, lavanderias, anfiteatros. Tem muita coisa por aqui e com as ruínas também preservadas e o guia contando a história, é muito fácil imaginar a vida naquela época. Praça principal da Pompeia romana. Era aqui que ficavam os principais edifícios que hoje são ruínas. A gente tem, por exemplo, o Fórum, tem o Templo de Apolo. Aqui desse outro lado a gente tem o Templo de Júpiter e lá no fundo a gente tem o vulcão Vesúvio, que foi quem causou toda essa tragédia. Se você não sabe a história de Pompeia, eu vou te contar ela bem resumidamente. Em 79, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e soterrou a cidade de Pompeia com as suas cinzas. Foi uma grande tragédia, na verdade não foi só Pompeia que sofreu com essa erupção, teve outras cidades aqui do entorno que também sofreram, foram soterradas e também tudo aconteceu por lá. Mas falando de Pompeia, é simplesmente incrível, é um dos maiores parques arqueológicos do mundo. E por isso eu já aviso que talvez um dia seja pouco para andar tudo isso aqui, mas eu acho que dá para ver o suficiente. A cidade romana ficou soterrada por mais de 1.500 anos e foi descoberta no século XVI, mas as escavações começaram mesmo só no século XVIII. A antiga Pompeia foi sendo revelada aos poucos e é impressionante ver como tudo foi preservado com o tempo. Também é impossível não se impressionar com a história de Pompeia e seus habitantes. Relatos contam que na época o Vesúvio estava há tanto tempo inativo que não demonstrava ser uma ameaça para os moradores da região. A terrível erupção de 79 durou 2 dias e cerca de 2.000 habitantes, sem imaginar o que estava por vir, não fugiram da cidade. No segundo dia da catástrofe, uma onda de gás tóxico com temperatura altíssima avançou numa velocidade de 160 km por hora, queimando tudo que havia em seu caminho e matando de forma instantânea todos que ainda estavam em Pompeia. Os habitantes petrificados chamam a atenção e é chocante, eu confesso, pois tornam a história ainda mais intensa. O que vemos são figuras de gesso, feitas através de uma técnica para preservar a história que foi encontrada nas escavações. O solo rochoso preservou perfeitamente o espaço dos corpos, decompostos depois de tanto tempo, permitindo a reprodução das formas, detalhes e expressões em gesso. Pompeia foi uma importante cidade romana, é uma importante cidade italiana e se você conhecer de pertinho, vai te marcar também.